Josias Gomes já está aqui e conversa com a gente. Deputado, satisfação ter o senhor aqui, tudo bem? Bom dia aos ouvintes do Tabuleiro, bom dia a você, meu amigo. Prazer em revê-lo. Saudade de você, Josias. Você me mesma abandonou coisa, ao longo dos anos, Olha, Josias. não me fala isso, que eu tenho que reconhecer que essa distância se deu porque eu estive à frente de duas secretarias importantes no Estado e eu tive que atuar muito em Salvador, mas todos os dias abri o seu Facebook para lhe ver, que eu morro de saudade de você. Muito obrigado, muito obrigado. Deputado, essa semana nós discutimos aqui um assunto, e aí eu sou diretamente ligado ao governo do Estado, certamente tem essa informação e provavelmente esteja trabalhando nisso já. Uma das grandes reivindicações dessa nossa região é a Ilhéus Buararema. Existe a informação de que o governo do Estado pode fazer até o Santo Antônio. E aí é uma pergunta daquela população quando eu divulguei aqui que ia entrevistar o senhor. O senhor tem conhecimento disso? Tem trabalhado nesse sentido? O senhor conhece, inclusive, essa rodovia e sabe a importância dela? Como é que está isso, deputado? Recentemente eu conversei com o Cavalcante, secretário de Infraestrutura, sobre essa malha rodoviária da região. Sim. Embora seja uma das regiões que tem uma interligação várias cidades interligadas entre si, mas o processo de desenvolvimento econômico da região impõe que o Estado recoloque novas vias em condições de tráfego para que haja escoamento da produção e também deslocamento das pessoas. É evidente que quando a CEPLAC se internalizou a necessidade de interligar todas as cidades e fez bem, era um momento, nós estamos vivendo um outro momento. Há pouco eu via você se referindo aqui à ponte e à beleza arquitetônica dela, e serve hoje, sem dúvida, de cartão postal, mas mais que cartão postal, que é importante reconhecer, ela é hoje um fator de desenvolvimento urbano sem tamanho. E isso, no caso da estrada de Buararema, como logo está sendo feita a licitação, creio que essa semana, eu vou até ver isso hoje, de um início da ligação Una para Colônia, e de lá nós vamos chegar a Arataca. Veja que importante polo de ligação vai ser criado. Esse aí, o Cavalcante, estava preparando os estudos desse trecho Sim. da Ilhéus Buararema, pelo mesmo motivo que está sendo iniciada em breve o asfaltamento dos primeiros 11 quilômetros, se não me falha a memória, que ligam Una à Colônia e posteriormente para Arataca, essa de Buararema. Porque, como eu falei, esse eixo são de pequenas propriedades que produzem, sobretudo, alimentos. E esse pessoal precisa de ter asfalto porque barateia o custo e permite que haja um aumento maior da produção de alimentos. Porque, sem dúvida, Vila Nova, toda vez que a gente não produz o alimento, ninguém vai passar fome. Quer dizer, aliás, no Brasil, 20 milhões de brasileiros estão passando fome por erro do governo. Mas eu falo que, em geral, você tem necessidade de comprar alimentos. Se não tiver a produção local, virá de São Paulo, de Feira de Santana, de outros centros, e, portanto, nós deixamos que os agricultores locais tenham condições de produzir. Essa é uma estrada que nós devemos todos, e você, com sua audiência e o conhecimento que tem da importância econômica das estradas cruzando a nossa região, pode começar uma campanha e conte comigo nela. Eu acho que a gente precisa, e tantas outras, né? O governo do Estado também está fazendo mais uma obra, trazendo essa estrada para Ilhéus, a paralela a 415. Eu não estive lá ainda, mas eu estava vendo umas imagens de drone, a coisa está bem adiantada e eu acredito que o mais rápido possível realmente vai acontecer. Tem questionado bastante essa duplicação da 415, que é efeito borboleta. Nas pontes não tem alargamento.
Então, o governo federal está fazendo, a Ilhéus Itabuna alargou, mas quando chega na ponte ela fecha. Então é efeito borboleta, né? O tempo todo assim. Então é necessário que, já que está fazendo o alargamento, faça a coisa direito. Faça a coisa direito. A outra estrada que o governo do estado está fazendo, paralela, está ficando muito bacana. Mas eu ainda acho pequena, são 18 quilômetros só. Então, veja, você se refere ao trecho de lá de Itabuna, De Itabuna para Ilhéus. Banco da Vitória? Sim. É necessário. Só 18? São 18 quilômetros só. Acredite. Mas veja, repare, isso não é uma surpresa. Porque dali do Banco da Vitória, ela vai atravessar e vai sair aqui na Ilhéus Uruçuca. Isso aí é quando tiver o anel rodoviário. Isso. Aí repare, no que chegar no Banco da Vitória, duplica. Porque aí já espero, teremos outro presidente, e duplica até Ilhéus. Dali do Banco da Vitória, Ilhéus. Repara, mas o fluxo maior é vindo para Ilhéus, para o centro de Ilhéus, a área urbana aqui de Ilhéus. Esse é o grande fluxo. É necessário ter realmente esse anel rodoviário no Banco da Vitória, sentido... Perfeito, é isso. Que quem não vem para Ilhéus e veio no sentido de Itabuna e quer ir para outros destinos, você vai embora sem precisar entrar no centro de Ilhéus. Aí, na duplicação, a meu ver, eu não sou engenheiro de trânsito, isso resolveria pelos próximos anos aí essa questão do tráfego, porque de fato hoje está impraticável, né? Você vê que nas horas de pico mesmo tem uma situação muito difícil. Então mas são 6 pontes, né? São 5 pontes. 5 pontes. São 5 pontes. 5 pontes. São 5 pontes que serão construídas aí. E a engenharia vai ter que se virar para resolver isso aí. Eu espero que o mais rápido possível a coisa aconteça. Você falou de estrada, eu me lembrei aqui, o prefeito de Santa Luzia, Guilherme, quando era prefeito, e o atual prefeito de Mascote, me pediram para a gente fazer uma estrada, alargar uma estrada vicinal que liga o município de Mascote a Santa Luzia na beira do rio Pardo. Sim. E fizemos isso, inclusive uma ponte foi feita num riacho lá, que são 17 quilômetros da ligação, mas é uma beleza a estrada. E eu, agora falando sobre escoamento de produção, foi uma ideia que eles tiveram para ver se expandia um pouco o turismo ali. Quem vem para as praias, ao invés de vir por Santa Luzia, Canavieira, pegar por lá e já sair bem próximo de Canavieira. Essa estrada hoje é um ponto importante, não se transformou do turismo, mas de pessoal que busca areia no rio, encontraram na estrada as condições para fazer. De qualquer sorte, é uma dinamização da economia, como a gente falou aqui em relação aos alimentos. Muito bem. O senhor está na briga, deputado, para ir para o Tribunal de Contas? Não. Não está, não? Para reeleição. Certo, vai para reeleição, perfeito. E depois, né? pensa aí porque o primeiro passo para ir para o Tribunal de Contas é garantir um mandato. E o senhor vai fazer isso, obviamente. Não sei se você está lançando a minha... Não estou lançando, eu fiz uma pergunta para ver. Olha, eu quero dizer que... Quantos mandatos já? Já 4. Vai para o 5º mandato agora. Com certeza consegue pela estrutura que o senhor tem no Estado aí, no Estado, pelas relações que o senhor tem. Conseguindo esse mandato, existe a possibilidade, o senhor pensa nisso? De fato, eu nunca tive isso no meu horizonte. Acho uma função honrosa de ser conselheiro do Tribunal de Contas. Aliás, já estive lá em Brasília votando em vários colegas que foram para o tribunal. E uma vez eu conversando com o Otto, que retornou para a política, ele me falava do quanto importante é nós, políticos, internalizarmos mais. Ele fez o caminho inverso, né? Ele foi e voltou. Mas ele gostou muito da experiência que passou ali, porque, repara, o tribunal a gente só olha como um órgão punitivo. E está no tribunal, as contas, o cara fica nervoso. Mas o tribunal tem um papel educativo para as prefeituras muito grande. Eu, conversando com vários conselheiros, pela função de deputado,
fazer algumas interferências para aprovação de uma conta, ou levar documentos comprobatórios. E eles me falavam que, repare bem, 90% dos casos de rejeição de contas se dá por problemas técnicos. Ou seja, as prefeituras, as menores de qualquer maneira, têm muito pouca condição de ter uma equipe de contábil capaz de fazer tudo, porque a burocracia da documentação pública não é brincadeira não, rapaz. É um negócio muito, muito sério, muito consistente. E, portanto, exige uma capacidade que as prefeituras, na sua maioria, não dispõem de recursos para ter aí contas rejeitadas, né? Como há aquele estigma de que toda hora que se rejeita uma conta, o sujeito passa a ser considerado uma pessoa inidônea, etc., a se ter um cuidado grande nessas questões. E muitos conselheiros, eu diria, a totalidade deles tem muita preocupação em relação a isso. Por isso não são aquela dureza, sabem admitir as dificuldades. Eu estive lá algumas vezes e passei por essa experiência de vê-los com a atenção redobrada nos casos em que eu percebo que, tipo assim, aqueles conselheiros, inclusive aqueles que eram duros nas suas decisões, né, nos seus pareceres, eles hoje estão mais flexíveis também, porque eles compreendem que não tem o dolo realmente. O que tem é o erro técnico, né? A falta de condição da prefeitura pequena contratar uma boa contabilidade. Não, e sem contar que o tribunal, na Constituição de 88, aumentou a sua responsabilidade. Foi dado a ele mais responsabilidade, embora não seja um órgão autônomo. Sim. As contas, porque ele é um órgão auxiliar das Assembleias, das Câmaras de Vereadores e do Congresso Nacional para essa questão. É como se fosse não, é aquele órgão técnico que avalia as contas do ente federado e remete para a Casa Legislativa correspondente para que os parlamentares dê a última palavra, né? Cabe realmente, eles têm o direito. Agora eu vou lhe contar uma, para tomar um pouco do seu tempo. Eu não lembro que ano foi, mas volta aí de 2012, no pico do PAC. O PAC tinha na época 32 mil ações no Brasil. 32 mil. Dentre elas, duas importantes, a FIOL e a refinaria lá em Pernambuco. Pois bem, uma técnica do Tribunal de Contas da União, doutora Andréia, 34 anos, uma fera, conhecia tudo, mas de uma rigidez você falou, eu me lembrei, sensacional. Só que tem na CMO, Comissão Mista de Orçamento, que é quem elabora o orçamento, tem uma subcomissão de obras inacabadas. E aquelas que o tribunal, por qualquer razão, recomendou que a licitação fosse refeita, que era o caso da refinaria Abreu e Lima e da FIOL. Veja que coisa. O IBAMA, no caso da FIOL, mandou que a estrada de ferro, naquele local do rio São Francisco, fosse alterada, porque existia ali, naquela região, uns gabirus que não podiam ser incomodados com o barulho senão, bom, essa legislação nossa, a ponte teve que ser deslocada. Aumentou o valor. Custo da obra. Ela não considerou isso. E nessa mudança, ao contrário de ter olhado corretamente a mudança e por que ocorreu, mandou que a obra fosse parada. Lá em Pernambuco, a Petrobras, de tanta experiência que tem nessa área de exploração, de refino, ela já sabe que determinado duto não pode ser menos de 5. E uma empresa ganhou com 4. Ela desclassificou. Essa técnica é a mesma técnica. Mandou que a licitação mãe da refinaria fosse anulada e fosse feita outra. Agora você repara, que falta de sensibilidade dessa jovem. Aí eu
Eu estava nessa subcomissão, vi as questões, conversei com os engenheiros da Petrobras e os engenheiros da Valec, me deram os argumentos e eu fui e perguntei a ela, para você ver, doutora, a senhora conhece o Nordeste? Ela, conheço. Você conhece as praias, né? Não, você conhece o sertão do Nordeste? Você conhece realmente o que é o semiárido nosso? Eu estou lhe perguntando, porque nessa obra está trabalhando atualmente 29 mil operários. Da minha cidade, lá em Pernambuco, saíram mais de 1.000 cortadores de cana e estão hoje aí ganhando dinheiro, porque eu estive lá visitando a minha família e eu estava num restaurante tomando uma cerveja e um ex-cortador de cana sentou na mesa todo feliz e veio conversar comigo. E quando saiu, imaginando que ele ia deixar a conta para eu pagar, ele pegou a minha cerveja e foi pagar a conta dele. Senhora, é essa a realidade. O Lula criou um outro Nordeste. Nosso PIB cresce mais do que a senhora acha que nós vamos propor um absurdo desse ao Congresso. Não tem condição. De mais a mais, aí eu falei. Esse sobrepreço que a senhora está alegando aí, porque a Petrobras, ao invés de comprar esse de 4, comprou um de 8. Mas aí ela tinha, já está aqui as especificações. A senhora leve, por favor. Eles me passaram um documento mostrando que se comprasse ali, a possibilidade daquele duto esquentar ou outra coisa era grande. Portanto, é isso que eu digo. Às vezes o processo é muito bem feito, mas tem alguns técnicos que exageram na dosagem. Mas exageram muito na dosagem. Deputado, a escolha do nome de Jerônimo, eu achei uma barbeiragem. Qual a sua opinião? Veja só, o Jerônimo, para quem não sabe, nos 2 governos de Rui, foi ele quem elaborou... Soube que é um cara sensacional, de uma capacidade extraordinária. Perfeito, é isso. Mas a Bahia não conhece. Perfeito, mas deixa eu só lhe dizer, ó. Então ele foi os chamados PGPs, Programa de Governo Participativo, foi ele quem coordenou os 2. Portanto, conhece bem a máquina. Segunda questão em que você se refere... Ele conhece a Bahia. Conhece. Mas a Bahia não conhece ele. É esse dado que eu quero te trazer aqui. Em maio de 2014, nós fizemos uma pesquisa estadual para medir o conhecimento de Rui. Você sabe quanto por cento da Bahia conhecia Rui naquela oportunidade? 6%. Em maio de 2014. Mesma coisa com Wagner em 2002. Nós fizemos, deu 5%, não me lembro o mês. E mais, no caso de Wagner, o mais grave é que Wagner era 3 vezes ou 2 vezes deputado federal, tinha sido candidato a prefeito de Camaçari em 2000, e em 2002, 5%. E o pior, quando pegou quem era esses 5%, quase 70%, 68% era da região metropolitana de Salvador, ou seja, um completo desconhecimento no Estado. Agora, veja o que é que carrega, deixa eu lhe fazer um paralelo aí. Em 1962, Copa do Mundo, todo o Brasil dizia que era uma barbada, que o Brasil ia voltar do Chile com a Copa nas costas. Porque o sucesso de Garrincha e Pelé em 58, a dupla ali encantou o mundo com seus dribles mirabolantes, e a inteligência de Pelé fez o mundo se encantar e ganhamos a Copa na Suécia. Lá no Brasil, todo feliz com a Copa, festa em todo o Brasil com a ida do Brasil para o Chile. Chega no Chile, primeiro jogo, Brasil e Checoslováquia, 27 minutos, Pelé sofre uma contusão e não pode jogar mais. Simplesmente o Brasil parou. Foi da euforia para o trauma. Perdemos a Copa. Entra Amarildo no lugar de Pelé. Quem é Amarildo? Embora fosse um grande craque do Santos, mas ninguém imaginaria ser capaz dele substituir o Pelé, dada a genialidade de Pelé. Quem é Amarildo para substituir? O que é que aconteceu? O resultado é que nós tínhamos uma seleção de craques, harmônicos entre eles. Ali jogava de olho fechado. O Amarildo entrou, um completo desconhecido, e foi o vice-artilheiro da Copa, e nós viemos com a Copa do Mundo vitoriosa. O Jerônimo é semelhante a essa analogia que eu estou fazendo. Ele não tem realmente, você tem razão, o conhecimento, a Bahia não o conhece, como não conhecia Rui e nem conhecia Wagner.
Eles dois, mesmo desconhecidos, foram à luta. Nós temos uma militância muito aguerrida, está muito movimento. Você não imagina, Vila Nova, e tu vai ver aqui no PGP, aqui no dia 4, o quanto a militância acendeu-se com a crescida a indicação do Jerônimo. Ele é uma figura como nós, não tem posses, como diz o povo, inteligente, filho de pobre, para estudar aquela dificuldade tremenda, teve com as irmãs que ir para Jequié, aquele sofrimento. E é um dos filhos, um dos irmãos que conseguiu fazer, ele é agrônomo, estudou lá aliás, a irmã de Adélia, secretária de saúde, que é agrônoma, foi contemporânea dele, lá na universidade, lá em Cruz das Almas. Você vai se surpreender com o Jerônimo, a capacidade, a paciência que ele tem, a capacidade de ouvir, que isso é muito importante para um gestor. Wagner não seria um nome mais fácil? Sem dúvida, é bem avaliado como duas vezes que foi governador, cogitado para presidente da República, senador, muito bem votado, tenha muito mais facilidade do que ele. O que eu falo para você e para os seus ouvintes é que nós estamos numa eleição que é atípica e muito importante. Eu não tenho conhecimento de uma eleição tão importante para a vida do povo brasileiro como essa de 2022. E nós não podemos titubear. Essa eleição, ela representa muito para o povo brasileiro, porque nós tínhamos um país que há bem pouco tempo se transformou num país, como a gente costuma dizer, de primeiro mundo, com uma economia pujante, um crescimento econômico sem tamanho. E eu acabo de receber aqui agora, nos estúdios do Tabuleiro, o nosso querido prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, meu querido, bom dia. O prefeitão está aqui já. E eu sei do quanto é importante que a gente coloque-se na situação dessa maioria do povo que hoje está desempregado. Gente, a situação do país não é brincadeira. Estava conversando lá na comissão o ministro da Agricultura foi lá na comissão, quarta-feira. O cara está num outro mundo, Vila. Ele nos disse da importância da agricultura brasileira, da importância disso e daquilo, uma fala que você seguramente procura paralelo, onde que Brasil é esse que ele está falando, você não encontra. Tanto rapaz, você sabe o que é? O Brasil não tem estoques reguladores de alimentos, não tem. Se explicar o preço do milho, não temos estoque para fazer. E também por questão de segurança alimentar. Olha só, se nós não temos estoque para segurança alimentar por um dia, por qualquer razão que exista, nós temos que importar alimentos, porque não tem estoque. Você sabe quanto a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem estoques para 1 ano e meio. 1 ano e meio, porque ela não compra 1 quilo de arroz. Não produz. Segurança alimentar isso. Exatamente. Nós não temos aqui. Você imagine, rapaz. Viu? Então essa é a realidade que nós estamos vivendo. Por isso que eu digo a vocês e que nós estamos apresentando o Jerônimo não como um salvador, mas como alguém que continuará esse legado herdado dos 2 governos do PT aqui e com a proximidade da eleição, assim espero, do Lula, nós vamos ter alguém que não vai sofrer as agruras do Rui, que não teve 1 centavo na área, por exemplo, da agricultura familiar do governo federal. Você viu a confusão que ele criou aqui para fazer essa duplicação da Ilhéus da Buna, o presidente. O senhor amanhã vai fazer uma plenária aqui em Ilhéus, né? Queria que o senhor falasse um pouco dessa plenária. Na realidade é uma reaproximação com a militância do PT e outros, porque na medida em que a gente vai aumentando o número de mandatos, você vai conquistando pessoas que nem são petistas,
mas admiram a atividade política que você desenvolve, o esforço que você tem feito, no meu caso, para desenvolver cada vez mais a região. E aí amanhã nós vamos estar lá na PPI, no auditório da PPI, a partir das 9 horas ali no Malhado, conversando com os militantes do PT, os apoiadores da minha candidatura, prefeitos, vice, vereadores, lideranças sindicais e lideranças comunitárias, para traçarmos as nossas metas e buscar o encaminhamento necessário para que tenhamos uma reeleição mais tranquila na região Cacaueira. Muito bem, só para corrigir aqui, nós estamos em 5 pontes. Nasal está nos informando que são 4 pontes. Nasal sempre, Nasal sempre. Rapaz, olha, esse camarada, Nasal, bom dia. Olha, deixa eu te contar essa aqui. Eu sobrevoei com o governador a área onde ia ser construído o hospital, porque havia quem defendesse que fosse lá naquela área da universidade que fica ali dentro do Banco da Vitória. Nós fomos lá, olhou outra área, aí o Rui diz, ó, essa aqui é a melhor mesmo. Tá bom. Aí veio o almoço, acho que foi na casa do Marão, e Nasal me puxa, ó, sendo a escolha essa aí, a área que vocês está proposto para desapropriar vai criar uma favela na beira. Mas olha o detalhe, na beira da estrada vai criar é ali onde tem aquele lagozinho, ali não estava na área para ser desapropriado pelo Estado. E ele me falou, eu de cara falei com o Rui, eu acho até que Rui chamou ele para explicar e incorporou. O Estado teve que comprar e fez aquele lago. Você vê esse Nasal extraordinário. Ele nos ajuda muito, tipo assim, eu falo sempre que o nosso ouvinte é um ouvinte qualificado. Esse é. E Nasal é um deles. Nasal, um grande abraço. Nasal? Cobre cachê, viu? Deputado, muito obrigado em sua participação aqui em nosso programa. Agradeço a você, Vila. Foi uma honra participar aqui com vocês, da equipe aqui, e estarei às ordens, viu? Para outras Vamos bater um oportunidades. papo. Eu lembro que uma vez em Itabuna nós tomamos um vinho extraordinário, maravilhoso, fomos charuto. E eu tenho saudade de bater papo com você, Josias. Bora marcar, viu? Um abraço. Com charutos bons aí. Coisa boa. Vamos para o apoio rapidinho e em seguida eu já converso com o prefeito Mário Alexandre.